Meu pai nasceu em Cremona e vieram pro Brasil. Eu não sei assim a data. Meu pai tinha 3 anos quando ele veio pro Brasil. Eles foram morar em uma fazenda, trabalhando na fazenda. E aí lá eles cresceram ali e a minha mãe morava em outro. A família da minha mãe veio também da Itália, mas da cidade de outra, acho que era Sicília que eles vieram. E foram crescendo assim perto, eram vizinhos. Aí meu pai e minha mãe se conheceram, casaram ali e foram morar no sítio que era da minha avó, por parte da minha mãe. Aí a família do meu pai foram trabalhar numa fazenda chamada Santa Maria, em Joaquim Egídio. E a família da minha mãe foram fazer, acho que eles vieram com um pouco mais poder, eu não sei. Eu sei que aí eles ficaram com 2 sítios de café, a família da minha mãe. Aí quando minha mãe, eu era a filha mais velha, nasceu no Brasil já, e ela tinha 9 irmãos, eram 9 irmãos. Aí meu avô veio para a cidade e deixou a minha mãe, que casou com o Ernesto, e ficou nesse sítio. Meu avô e o meu pai e meu avô, eles vieram morar aonde a minha mãe morava. E ali eles já começaram a fazer as plantações de café. Eles tinham porque eles trabalhou muito tempo nessa fazenda como imigrante mesmo, sem poder nenhum, né? Não era que nem a família da minha mãe. Só que meu avô veio para a cidade e deixou. A minha mãe ficou lá já com a família dela crescendo e tendo a criação de café, tinha vaca, tinha porco, tinha um moinho de fubá que era tocado no rio Atibaia, que o rio Atibaia passava na beirada do sítio do meu pai. E aí eles ficaram lá, foram crescendo, os filhos casando, tudo. Depois eles estavam já muito bem, né? Porque eles faziam empréstimo no Banco da Lavoura, né? Que fazia empréstimo, e depois eles colhiam e vendiam, e aí eles ficavam bem. Enquanto isso, minha mãe ia quebrando galho lá, ela torrava café, vendia, quase não tinha dinheiro, trocava uma coisa com outra nas fazendas, nas colônias, né? E depois, quando foi em 32, eles falavam bancarrota, mas era, sei lá o que aconteceu, né? E o Getúlio mandou jogar todo o café no mar. Meu pai já tinha todo o café já em Santos para exportar, né? Aí perdeu tudo, meu pai ficou sem nada. Não tinha nem dinheiro, nem comer. Minhas irmãs que não tinha nada nem para comer, perdeu tudo. Aí o meu tio, que era o irmão dela, já morava na cidade, fizeram hipotecou o sítio rápido lá, para minha mãe não perder, né? Depois de 3 anos, 4 anos, aí terminou aquilo, vendeu todo o sítio, aí vieram para a cidade, e eu vim para a cidade, eu tinha 5 anos. Mas eu lembro muito bem do sítio, porque as 2 irmãs minha mais velha casou e ficou morando lá. Que eram as duas mais velhas da minha mãe. Elas casaram também com situante dali, que plantavam. Que era tudo da redondeza, aí Souza mesmo. E ali elas casaram e ficaram lá. Então a gente ia muito para lá, a gente conhece muito o lugar, tem aquela lembrança muito bonita do sítio, da casa, do rio. Até há pouco tempo eu fui com o Leandro lá, que ele queria conhecer. Mas já não tem mais nada agora lá, né? Agora já virou tudo. Onde é o sítio do meu pai, foi comprado pelo Banco Bradesco e foi feito, acho que, colônia de férias dos funcionários do Bradesco, né? Então é tudo diferente, mas a gente viu ainda o local, o rio passando. Depois, quando terminou, que já normalizou a situação, que conseguiram vender o sítio, meu pai veio para Campinas. Veio para o Cambuí, na época era terra, tudo era... O Cambuí era
chácara, né? Era a fazenda dos Penteado. E com o dinheiro do sítio, meu pai comprou um quarteirão de terra aí no Cambuí, na ocasião. Tinha aqueles casarão velho dos colônios, tinha... Era a mesma coisa, o Cambuí era mais ou menos a mesma coisa, né? Tudo situante, fazenda. Era bem lá embaixo, na rua Antônio Lapa, era bem perto da fazenda dos Penteado. Aí eles, quando eles vieram pra cá, meus irmãos foram todos, ele aprendeu ofício. Meu pai foi trabalhar também em chácara, né? No Colégio Progresso, eu já tinha o Colégio Progresso. Meu pai entrou no colégio, cuidar da horta, que é a única coisa que ele sabia fazer. E eles viveram ali Aí quando eu vim do sítio, eu tinha 5 anos, eu era muito pequena. E quando meu pai conheceu minha mãe, o único lugar que tinha no sítio é meu pai que tocava sanfona. Acho que ele tem uns 18 anos. No sítio da minha mãe tinha o baile toda semana. E os pais dela gostavam, era muito animado. E meu pai ia tocar lá para fazer os bailes de fim de semana. E nessa ocasião foi quando meu pai conheceu minha mãe. E eles contam também uma história muito interessante. E quando meu pai ia lá, a minha mãe já começaram a querer namorar, que nem hoje em dia, né? Mas era diferente completamente do que é hoje, né? E aí minha mãe já era prometida por um outro italiano que tinha vindo da Itália também, que era um outro sítio pegado do sítio da minha mãe. E aí quando a minha mãe já começou a querer namorar meu pai, e o outro com ciúmes, e ele ia todo sábado a cavalo lá para tocar sanfona pro baile, né, que tinha todo fim de semana. E esse outro italiano chamava Luminato. Ele queria namorar minha mãe de todo jeito, já estavam prometidos. E aí minha mãe não queria mais ele. E uma noite que ele foi tocar, esse Luminato foi lá e soltou o cavalo dele, que ele ia do sítio Santa Margarida, Eles moravam no sítio Santa Maria. E eles iam no sítio Riqueza, que é onde minha mãe morava. Aí o Luminato foi e soltou o cavalo. Meu pai ficou a pé. Aí era longe para ele voltar depois que terminou o baile. Aí o que aconteceu? Meu pai precisou dormir na casa da minha mãe, da minha avó. E aí foi quando eles se prometeu e marcou o casamento, tudo, porque na época tinha que casar logo, né? E ele, coitado, ele pensou, soltou a cavalo, que ele ia terminar com o namoro. Foi aonde ele acertou o namoro com minha mãe. É uma história que ela contava muito interessante. Aí eles se casaram, minha mãe casou com 18 anos. E meu pai tinha 23. Eles eram novos, né? E aí depois que ela casou, o meu pai já foi morar lá, no sítio da minha avó. E levou o pai dele junto, que morava com ele. Aí foi quando começaram a plantação do café. E aí meu pai e minha mãe que foi fazendo a plantação ali. E foi crescendo, minha mãe, os filhos foram nascendo tudo ali. Todos trabalhavam lá no sítio. A minha mãe trabalhava no sítio e as minhas 2 irmãs mais velhas que cuidavam das crianças que ia nascendo. Cada 2 anos nascia um. E aí foi a vida deles ali. E depois veio esse Iluminato que namorava minha mãe. No fim, ele casou com uma outra lá do mesmo sítio. Vieram morar perto da minha mãe. E eu me lembro que a gente ia muito na casa deles. A gente tinha muita amizade. Eles batizaram um irmão meu e meu pai e minha mãe batizou um filho deles. E essas 2 famílias tinham muita amizade no Cambuí. Muita amizade. Depois passou, né? E aí eles ficaram, aí ele começou a namorar uma outra mulher também, uma moça de lá chamada Júlia. E eles começaram a namorar e casaram, vieram morar perto da gente no Cambuí. E eles tinham muita amizade. A gente lembra que ia muito na casa deles, eles iam muito em casa. A gente tinha muita amizade, os filhos dele com nós. Eles tocavam o café, tinham bastante camarada, eles falavam camarada, né, que trabalhava na época, não eram os empregados, né? Eu lembro bem que tinha
Eles tinham o que eles tinham ali de assim divertimento deles era toda semana minha irmã contava que tinha baile. Ele fazia um baile na Tuia, tinha uma igrejinha que as duas irmãs cuidavam dessa igrejinha. E era a plantação de café mesmo que eles tinham, era a parte mais forte deles, era a plantação de café. Eu lembro muito bem da minha avó, por parte da minha mãe eu lembro mais. Eu tive mais contato depois com ela. Ela se chamava Generosa, a minha avó, Azone. E o meu avô, Ângelo Rossi, por parte da minha mãe. Meu avô era uma pessoa muito brava, muito severa. Minha avó era muito boazinha. Eu lembro muito dele, ele não dava muita atenção pra gente, não. Ele era bem assim, reservado. Ele quase não tinha contato com os netos, não. O meu avô, por parte da minha mãe. Minha mãe contava que ele era muito bravo, muito ruim para eles. E a minha avó era mais boazinha. Agora, do lado do meu pai, a minha avó chamava Margarida e o meu avô Ângelo Saldini. Aí quando eu nasci, o meu pai falou assim, as minhas irmãs contam, né? Quando eu nasci, o meu pai falou assim, essa é a última filha nossa, já tinha 11 filhos, então ele queria pôr o nome das duas avós. E por isso que eu me chamo Generosa Margarida. A história deles, né? A minha avó, por parte da minha mãe, ela era assim, bem brincalhona, brincava muito com a gente. A gente sente que ela gostava muito da gente. E ela sempre queria deixar, ela falou, quando eu morrer eu vou deixar essas libras esterlinas que eu trouxe da Itália para os meus netos, mais anéis, essas coisas que ela tinha trazido de lá, ela ia dar para os netos dela. Agora, por parte do meu pai, eu mais conheci o meu avô, o pai dele. E quando meu pai casou, ele levou o pai dele para morar junto. Ele tinha muita prática já ele era bem velhinho já, mas ele conhecia mais o café, conhecia a plantação. Então ele veio morar. A gente lembra muito bem do meu avô por parte do meu pai. Eles contavam muita história da Itália, coisa que acontecia lá. Tinha muita lenda também que eles contavam pra gente do sítio. As lendas. Meu avô, por parte do meu pai, falava que no sítio tinha lobisomem e a gente tinha muito medo. E eles falavam que de noite os lobisomens iam e trançavam toda a crina do cavalo. No dia seguinte, os cavalos estavam toda com as crinas trançadas, que eram os lobisomens que tinham feito aquilo. Tinha saci, tinha essas coisas. A gente acreditava, né? Do jeito que eles contavam pra gente. Eles amavam muito o Brasil. Achavam que aqui era a melhor terra que tinha para eles viver, para eles jamais eles queriam voltar para lá, que nunca eles voltaram, nem para passear para Itália. Eles gostavam muito do Brasil. Eles falavam assim, bom dia, falavam buongiorno. Buongiorno, que eles falavam muito. Tem várias palavras, assim, agora no momento eu não lembro muito, né? Mas tinha uma musiquinha que meu pai cantava muito pra nós. A senhora lembra? Lembro. Era uma musiquinha, era até interessante, né? Eles cantavam assim, Massolin de fiori que vende na montanha, guardar que não se banha, que ele é um bom maceto. Queria falar que é um buquê de flor que vinha da montanha pra gente ter muito cuidado, porque era uma flor muito bonita, muito boa.
ben che non si bagna perché l'è da regalar. E guarda ben che non si bagna perché l'è da regalar. La voglio regalare perché l'è un bel mazzetto. Lo voglio dare al mio moretto questa sera quando... Aqui minha mãe e meu pai, a Lourdes, eu, a Janir, né? Aqui a Rosa, a Elvira, a Regina. Aqui meu irmão Evaristo, Gil, eu, a minha irmã Rosa, minha irmã Regina, meu irmão quando ele chegou da Itália. Isso nós já morávamos no Cambuí. Foi em 45 essa foto. Quando ele chegou da Itália, ele foi expedicionário, nós fomos levar ele, cumprir uma promessa que minha mãe tinha feito. Eu, né? Eu, com 2 anos, e o Evaristo, com 4 anos, tirado lá no sítio. Irmã Solide Fiore, que vem de la montanha, guardai que não se banha, porque ele é um bom maceto. Quando nós íamos para a cidade, a turma não aceitava muito a gente. Não aceitava muito o italiano, então chamava minha mãe de italiana, meu pai, meus irmãos, aí puseram o apelido do meu irmão de Beppe, assim, chamava a gente tudo de italiano. Tinha muita rixa, não era, tinha família assim, desses de cor, tinha muito preconceito na ocasião, muito. Eles mesmo não aceitavam a gente, não era tanta gente, a gente tinha uma vida muito privada, custou muito tempo para começar a ter mais amizade. Que quando viemos para a cidade a gente passava dificuldade, tinha muita terra, mas minha mãe falava, a gente vai comer terra, todo mundo tem que trabalhar para poder sobreviver aqui. Então minha mãe começou a criar cabra no Cambuí, tinha a chácara, tinha muito abacate, muita fruta, ela vendia, matava porco, ela fazia linguiça, vendia para os colônios, para poder sobreviver, que meus irmãos todos foram aprender ofício, todos eles trabalhavam fora. Foi uma luta muito grande no começo. Depois foi indo, já ficou bem melhor, né? Porque aí começaram a trabalhar, cada um foi aprender ofício, barbeiro, outro sapateiro, um foi encanador, eletricista, ganhava bem. Um aprendeu ofício de sapateiro, outro barbeiro. E tinha o mais velho, que ele foi trabalhado ali, na ocasião chamava guarda civil. Foi trabalhar na guarda. Tinha bonde em Campinas, era só bonde, né, na ocasião. E dos meus irmãos foi trabalhar no bonde, de dirigir motorneiro, né. Aí começou a melhorar um pouco a situação, mas escola não tinha, a gente só fazia uma escola rural, e tinha na Chácara da Barra, tinha uma escolinha rural. Terminava o 4º ano, ninguém mais podia estudar, porque aí só tinha o colégio Ateneu Paulista que existia. A escola normal também era escola normal na ocasião, Carlos Gomes, né? Mas a gente não tinha dinheiro para pagar. Eu lembro que eu tinha muita vontade de estudar. E eu tirei diploma com o 4º ano e eu chorava, queria estudar, mas minha mãe falava, mas como que vai estudar? A gente não pode pagar. Não tinha dinheiro para pagar, a vida era muito difícil. Aí começou a melhorar um pouco, depois da guerra. Eu tive um irmão que foi na guerra, expedicionário. Aí a Legião da Boa Vontade ajudava muito a família. Aí que a gente começou... Era uma época muito difícil, a época da guerra, porque não tinha óleo, não tinha isso, não tinha aquilo. Mas quem tinha o filho na Itália tinha esses privilégios. E a Legião da Boa Vontade ajudava. Então foi quando a gente começou a conhecer alguma coisa melhor, andar para a cidade. Do Cambuí, a gente ia até na cidade, até no cemitério a pé.
quando morria alguém, não tinha carro, não tinha nada. Eu me lembro muito, no Cambuí a gente sofreu muito, porque a gente ia no cemitério a pé. Na cidade, no centro da cidade, só tinha ali a rua Barão de Jaguara, aquele centrinho ali, e não tinha mais nada. Então a gente ia a pé até na cidade fazer alguma coisa. Médico só tinha o circo italiano, chamava circo italiano na ocasião. E a beneficência portuguesa. Depois é que começou a ter mais, assim, recursos. E a gente não tinha, assim, poder para ter uma vida melhor, assim, de médico, essas coisas, sobreviver desse jeito. Mas era benzedeira, era chá. E a vida era assim, custou muito pra gente melhorar depois. E da minha mãe, de manhã, era o café da manhã, era batata doce, era leite que tinha vaca, né? Leite, queijo, minha mãe fazia queijo. Engordava porco cada 3 meses, matava o porco, já aquela carne, punha tudo em lata de 20 litros, com banho, a carne ali durava todo esse tempo. Tinha o almoço que era polenta todo dia, a polenta que era sagrada, que era da Itália, com essa carne de porco e o queijo que minha mãe fazia era no almoço. Na janta, toda a janta era sempre a minestra, que eles falavam, né? Que era a sopa de feijão com macarrão. Era a única comida que tinha à noite. Era sempre aquilo, passava dias e dias, não trocava. E no almoço era arroz, feijão e a polenta e a carne de porco que tinha ali, porque carne de vaca não existia. Carne de vaca a gente comia só Natal, Páscoa, que vinha para a cidade, em Sousa, Campinas, que comprava. Do contrário, comia só o que tinha ali, frango que criava, ovo que criava, pato e porco que engordava. E fubá também, minha mãe tinha um moinho de fubá que fazia na beira do rio. Era mondiolo que falava, tocava com a água do rio, tocava o moinho que fazia o fubá. E tinha plantação de milho. Verdura refogada, era almeirão, mais que comia, né? Eles falavam que era o radite, né? O nome da verdura era radite. O frango, minha mãe falava, vamos fazer o polastro com molho. Era o frango com molho que a gente comia com a polenta. E era linguiça de porco, frango. O mais que a gente comia à noite, às vezes não tinha nada, era só aquela verdura mesmo com a polenta, né? No almoço. De manhã era mais a batata doce que eles tinham plantado, tomava com café, com leite, café. Era a alimentação da época. Não tinha esse negócio que tem hoje, bolacha, essas coisas, não existia, né? Era o leite de cabra, quando viemos para Campinas. Aí minha mãe, ela continuava a vida dela de sítio, ela queria continuar no Cambuí. Ela chegou a ter umas 20 cabras de leite, que ela tirava o leite e vendia. Na época teve uma febre amarela também, e teve a tuberculose em Campinas, que tomou conta da cidade. E diz que o leite de cabra curava a tuberculose. Então era toda aquela gente muito doente que vinha na porta da casa da minha mãe tomar um leite de cabra. Minha mãe vendia os copos. E ela trabalhou muito. Mesma coisa que ela tivesse no sítio, ela estava querendo fazer no Cambuí. Criação de cabra, ela engordava porco, vendia os cabritos para o restaurante da cidade. E aí, mais para frente, ela abriu um açougue. Meu irmão trabalhava no açougue também, no Cambuí. Era o primeiro açougue que tinha. Mas também não deu muito certo, porque eles não tinham prática, né, na venda dessas coisas. O mais que minha mãe fazia era linguiça. Ela fazia linguiça, ela matava o porco, fazia linguiça e vendia a linguiça. Vendia queijo, ela fazia queijo, até de leite de cabra minha mãe fazia os queijos para vender. Minha mãe trabalhou muito, 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 muito. Meu pai não, meu pai
Ele era assim uma pessoa, tanto fazia as coisas subir como descer, era tudo a mesma coisa. Ele queria viver a vida ali, ele era muito bom, mas ele não era uma pessoa assim que tinha muito interesse nas coisas da vida, sabe? Não... Minha mãe já queria melhorar a situação, crescer, construir casa. Então ela era muito segura, minha mãe era muito segura, muito. Ela não tinha muito, não gastava dinheiro à toa. E ela trabalhava muito. Eles faziam tudo a cavalo, que não tinha condução. Era charrete, mas a charrete era de roda de ferro, não era essa charrete moderna. Era que nem um trole, eles falavam cabriolé, essas coisas assim que eles podiam vir para a cidade quando tinha doença, assim, mas o mais era curandeira, né? Curandeira, parteira também que morava no sítio e tinha muito contato, um sítio com o outro. E as minhas duas irmãs casaram com dois primos e eles eram também dali do sítio. Era tudo ali. E elas faziam, essas duas irmãs minhas, que eu tenho até uma foto das duas junto, e elas tinham uma Santa Cruz que elas fizeram a igrejinha dela, elas que fizeram. E ali elas rezavam no terço todo final de semana. Reunia todo o povo em volta, né, que era tudo situante, e eles faziam a reza ali, depois da reza faziam o bailinho deles. Eu tenho um filho que mora na Itália e tenho uma neta. Essa minha neta já tem 2 nenê italianos, que ela casou com italiano lá. Eu tenho a cidadania italiana, tenho o passaporte italiano. A senhora já foi para lá? Não fui, nunca tive vontade. E tenho esse filho meu que mora lá. Até converso muito com ele ontem, a gente conversa assim no Zap, né? Ontem conversei muito com ele e ele achou interessante a gente fazer isso, e se quiser também, ele manda muita foto de Cremona, do cemitério de Cremona, do lugar onde meu pai morou, até a casa do meu pai lá ele já foi visitar. Eu nunca tive vontade de ir. Nunca. Eu tinha, sei lá, receio do avião, sei lá, eu tinha muito medo. Achava uma coisa que não tinha uma ideia que eu ia voar, não conseguia. Ele muitas vezes ele quis me levar, ele falava, mas falei, não, eu fico aqui mesmo. Eu nunca quis ir. Ele tirou o passaporte, tem o passaporte italiano, cidadania italiana, tudo. Ele conseguiu tirar tudo para mim, mas eu nunca fui. Agora não vou mais. Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna e guarda ben che non si bagna perché l'è da regalar e guarda ben che non si bagna